Fala galera, como é que vocês estão? Olha, esse é um dos vídeos que eu tava mais nervosa pra gravar aqui com vocês. Sempre que eu passo por alguma coisa na minha vida, eu penso, cara, eu poderia compartilhar isso com a galera do meu canal. Afinal, meu canal foi feito disso, né? De compartilhar dicas, vivências. E eu sempre fui uma pessoa muito à frente pro meu tempo. Todo mundo que me conhece falava, nossa, você é muito madura, você é muito, sabe, ligada nas coisas e tal, devido a tudo que eu vivi. E eu sempre senti vontade de compartilhar. Eu acho que até quando eu fiz 20 anos, se não me engano, eu tô com 26. 21 anos eu fiz um vídeo, 20 fatos sobre mim, ou 20 conselhos, sabe? Eu sempre fui essa pessoa. E agora não seria diferente, né? Se você não me acompanha, eu perdi meu pai, vai fazer 4 meses. E não superei, não tá tudo bem, né? Eu tenho muitas coisas na terapia pra resolver quanto a isso. Foi minha primeira perda, assim, muito drástica, sabe? Eu já tinha perdido meu avô com 13, 14 anos, mas não foi tão pesado quanto perder o meu pai, assim. Acho que foi um baque muito grande, foi de repente, era uma coisa que ninguém tava esperando. Se você não sabe, eu fiquei 3, 4 anos sem falar com os meus pais, mas quando ele faleceu, a gente já tinha voltado a se falar, a gente já tava frequentando a casa do outro e tal. Graças a Deus a gente teve tempo de se perdoar, de seguir em frente, de estar junto, enfim. E então a gente já tava bem, mas, né, ele não tá mais aqui. E eu aprendi muitas coisas, gente, assim, muitas coisas. Eu acho que hoje é o segundo maior aprendizado da minha vida, sabe? O primeiro aprendizado foi eu ter saído de casa e ter ficado sem falar com os meus pais, e ter me virado e ter feito as minhas coisas. E a segunda foi a perda do meu pai, com certeza. Um processo foi tão grande, e está sendo grande às vezes. Daqui a alguns anos eu vou gravar um vídeo novo desse pra dizer pra vocês, porque tem muitas coisas que eu tenho certeza que só vai cair minha ficha daqui a alguns anos, né? Mesmo eu na terapia e tal, eu não sei que não vai cair a ficha agora, vai cair daqui a alguns anos, porque eu tenho certeza que eu nem superei a morte do meu pai ainda. Essa é a verdade. A gente vai escondendo esse sentimento, escondendo, aí do nada ele volta, a gente chora, sabe? Eu não quero nem muito entrar nesse assunto, porque eu vou me emocionar e não é a proposta do vídeo. A proposta do vídeo é pra eu falar pra vocês, eu não sei quantos, mas vai estar aqui no título do vídeo, muito provável. Coisas eu aprendi depois do falecimento do meu pai, tá? A primeira coisa que eu acho que eu aprendi logo de primeira, e eu já citei pra vocês aqui, é que todas aquelas frases que a gente escuta de vó, de vô, de pai, de mãe, de amigos, de que pra tudo tem uma solução, pra menos pra morte, essa é a... Nossa, gente, assim... Quando a gente fala isso e a gente não vive isso, entra por vista pelo outro. Quando a gente vive, a gente fala, meu Deus, é a maior verdade. Porque quando você perde alguém, você percebe que qualquer outro problema financeiro, familiar, casamento, com filho, cara, se perde alguém próximo, assim, próximo mesmo, sabe? Você pode ter certeza que nada mais, você fala assim, que é esse meu problema? Que bosta de problema é esse comparado a esse problema aqui que não tem solução? Então... eu tirei uma lição muito grande de me preocupar menos. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, então eu tava sempre pensando no mês seguinte, trabalho, paga conta, meu Deus, trabalhar, dinheiro, é isso aí, isso aqui, meu Deus do céu, não posso faltar, não, sabe? E, sabe, me corroía, sabe? Se eu atrasasse um dia uma conta porque o pagamento não caiu, eu já ficava, meu Deus, vou morrer, sabe? Eu me considerava uma pessoa que poderia morrer por qualquer problema financeiro que eu tivesse, de tão importante que era essa parte financeira pra mim. E hoje não. Né? Obviamente não que eu vou cagar pro dinheiro, vou sair devendo as pessoas, obviamente não, isso não faz nem parte da minha personalidade. Mas você percebe que nenhum outro problema vai ser maior do que você perder alguém. Então você já olha as coisas com aquilo do, cara, tem solução. Tem solução, querido. O que não tem solução é pra morte, porque todo o resto tem solução. Aquela frase que você escuta a vida inteira faz tanto sentido pra você, que diminuiu a minha ansiedade, não sou mais uma pessoa tão ansiosa, diminuiu aquele medo de dar errado, de fazer algo errado, de, meu Deus do céu, se alguma coisa acontecer, se eu ser cancelada na internet, meu Deus, vai acabar com a minha vida. Não, tu fala, o quê? Isso não é nada, amor. Enquanto eu tiver, aquela frase, eu tenho saúde, eu corro atrás. Então, foi uma coisa que pesou muito em mim. O Eric até mesmo percebeu. O Eric é uma pessoa muito calma. Vive o hoje, sempre o hoje, sabe? Ele fala assim, quando o problema não tem solução, que não depende da gente, né? Ele fala assim,
o problema não depende da gente, não tem o que a gente fazer, e ele aceita aquela situação, eu fico ali, né, ficava, na verdade, me martirizando, meu Deus do céu, agora não mais, e ele, foi a primeira coisa que ele percebeu em mim, ele falou, nossa, amor, você tá muito controlada, então eu não tô mais ansiosa, se tem algum problema que eu não posso resolver, um exemplo besta, tá, eu contratei um marceneiro pra fazer a parte da marcenaria do meu REC, tem mais de 45 dias, o cara diz que tá doente, não vem, aí passa mal, não vem, aí no feriado ele diz que não trabalha, e aí o Eric já quer mandar o cara ir a merda, pedir o dinheiro de volta, e eu tô assim, ó, Eric, vai perguntando aí pra ele, deixa a casa do jeito que tá tudo bem, não, vamos ver, vamos esperar, vai que ele tá ruim mesmo, né, a gente espera, né, e tal, tipo assim, o Eric olha e fala, nem te conheço, porque foi a minha primeira mudança, assim, foi não sofrer por antecedência, não sofrer por problemas que eu não tenho como resolver, qualquer outro problema que não seja a morte você vai resolver algum dia, hoje, amanhã, daqui a 2 anos, não importa, tudo vai ser resolvido. A única coisa que tem que estar, a pessoa tem que estar viva e aí você tem como resolver. De resto, tudo você resolve. Isso que não tem solução é apenas para a morte. Esse foi meu primeiro aprendizado. O meu segundo aprendizado, que não tem a ver com o falecimento do meu pai em si, porque isso aconteceu antes dele falecer, tá? Muitos de vocês não sabem, mas eu não tive uma briga com o meu pai, né? Na verdade, a minha briga toda foi com a minha mãe. Mas acabava que a gente ficava sem falar com os dois, porque, né, era difícil. Eu não falo com a minha mãe, mas falo com o meu pai, enfim, era difícil essa divisão. Então, eu falava assim, parei de falar com os dois, mas na verdade eu tinha parado de falar com a minha mãe. E quando a gente voltou a se falar, era a primeira coisa que meu pai pediu, tipo, poxa, perdoa sua mãe, se perdoem por tudo que aconteceu, que não vou falar agora, muito menos eu vou falar sobre esse assunto aqui no YouTube, não tem nem pra que mais. E eu perdoei. Eu já tinha perdoado até antes de falar com eles, assim, de fato. Porque eu tentava contato, eu não era muito recíproco naquela época. Então eu já tinha perdoado por tudo e também estava disposta a pedir desculpas, a pedir perdão por tudo que eu possa ter feito ou magoado, né, os dois. E a gente se encontrou, a gente se entendeu. Mas, depois da morte do meu pai, eu acho que quem perdeu o pai, tem irmão, mãe, assim, tudo junto, né, que não seja separado, sabe? A gente se uniu muito, assim, a gente se conectou novamente como mãe e como filha, sabe? E o que eu mais aprendi com isso é o perdão e o não, e você não nutrir coisas ruins, sabe? Você saber se impor, porque eu e minha mãe, a gente tem gênios muito fortes e somos pessoas difíceis de lidar. Então a gente tem que impor o respeito, que você pode ir até aqui e eu posso ir até aqui, para que isso não passe novamente do limite, para que não tenha mais mágoas, né? Novamente mágoas. E eu aprendi a ser mulher, sabe? Quando eu saí de casa, minha mãe e meu pai, infelizmente, eles não viram o meu crescimento como mulher, porque eles não fizeram parte. Quando a gente voltou a se falar, eu já era uma mulher feita com opinião, com princípios, com trabalho, diferente dos deles, uma pessoa diferente, a gente ia cortar o cordão umbilical. Então, conversar com a minha mãe, depois da morte do nosso pai, eu, minha irmã, minha outra irmã, eu passei a ter mais... Eu não sei como é que é o nome, gente. Você passa a entender mais o outro e a exigir respeito. Então você entende, você acolhe, mas ao mesmo tempo você exige um respeito de espaço, do que o outro pode falar, o que não pode, o que te magoa, o que não. O que antes eu não conseguia, porque eu tava muito envolvida, eu tava naquela função de filha, eu tenho que ouvir tudo, eu tenho que aceitar tudo, mesmo com os pais errando, acertando, eu tô filha. Não, dessa vez eu sou uma mulher e a minha mãe super entendeu isso, que eu tenho uma opinião diferente dela, que eu tenho uns pensamentos diferentes, que podemos discordar, mas que a gente não pode faltar com respeito uma com a outra jamais, porque agora eu não sou mais a filhinha, eu sou a filha, continuo sendo, mas a mulher casada, que paga suas próprias contas. Então, o sentimento que eu tive de generosidade, de tipo assim, de entender, de compreensão, de ser resiliente, foi muito aflorado em mim, porque eu já tenho isso na minha personalidade. Eu era uma pessoa muito afetada emocionalmente, então quando alguém falava uma coisa pra mim, me afetava. Por que eu fiquei sem falar com os meus pais? Porque a minha mãe me machucava muito, e meio que uma autodefesa minha eu preciso cortar, não posso ficar perto, porque o que ela faz me magoa. E hoje não. Hoje já não tenho mais esse posicionamento com mais ninguém, na verdade, porque eu aprendi a me posicionar, eu aprendi a ser resiliente. Eu amadureci, entendeu? Então eu já sei que eu não preciso ficar sem falar com ninguém, que eu posso dizer, olha, isso eu não concordo, isso é diferente de mim, esses são os meus princípios, esse é o meu caráter, e é isso, e pronto. O que o outro vai fazer, vai dizer, vai agir, é problema dele, portanto que ele respeite o meu espaço, não tem, ele vai seguir a vida dele, eu vou seguir a minha. Então eu parei, né, de
botar tudo no sentimento e botar mais no racional, né? Do que tem que ser feito, sabe? O que era melhor? Eu ficar a vida inteira sem falar com os meus pais, não ter nenhum contato com eles? E talvez poderia ser legal pra Nayara lá de 21 anos, mas não a Nayara de 26. A Nayara de 26 sabe se colocar, sabe mostrar personalidade, sabe até onde vai. Hoje, assim, eu tenho uma opinião muito forte, eu construí valores, entendeu? Porque a gente nasce com os valores dos nossos pais, e quando a gente sai de casa, a gente cria os nossos próprios valores, que podem ser iguais dos nossos pais, acrescentar, pode ser um pouquinho parecido, não tanto, sabe? E aí você já cria. Então, eu acho que eu amadureci nesse aspecto, assim, absurdamente. Hoje é muito difícil e eu passei depois da morte do meu pai, por problemas familiares, negócio de herança, de não sei o que, confusão. Olha, gente, não acontece em todas as famílias. E eu também, novamente, tive que vir com esse mesmo sentimento de que, tipo, calma, eu preciso respeitar o outro, exigir respeitar a mim, mas eu não posso querer se me meter na vida do outro, querer que o outro faça o que eu acho que é justo. Eu não posso querer tirar o outro da minha vida porque eu não concordo, eu não quero ser mais essa pessoa. Já fui como uma autodefesa e sei que eu amadureci o suficiente, eu não preciso mais ser assim. E isso também me deixa ser uma pessoa mais leve, porque isso não só influencia nas pessoas que eu não quero falar na minha vida, que eu não queria falar. Influencia no meu dia a dia, quando eu conheço alguém e tal. Antes, se eu conhecesse alguém meio estranho, eu já descartava, sabe? Como se isso nunca tivesse existido na minha vida. E hoje já não. Eu sempre tento pensar, por que você é assim? Por que o fulaninho é assim? Por que esse fulaninho age assim? Será que é a criação dele? Será que é a fulana? Que foi até as mesmas coisas que eu pensei em relação à minha mãe. Por que a minha mãe age dessa forma? Por que ela foi criada de tal maneira? Por que ela é assim? Entendeu? Mesma coisa do meu pai. Ele agiu dessa forma. Por quê? Porque ele foi criado dessa forma. Eu passei a ser mais resiliente empaticamente, não só com as pessoas que eu ficava deixando de falar, mas com todos à minha volta. Eu consigo entender, eu consigo entender o posicionamento de cada um, mas eu preciso entender que eu não preciso ficar sem falar com ninguém, né? Pra exigir um respeito. Mas foi um amadurecimento que eu acho que foi um dos meus maiores amadurecimentos depois do falecimento do meu pai. Foi um processo. Eu voltei a falar com ele acabou indo embora, e aí ficou eu, minha mãe, minha irmã e meu irmão. E eu tive que me apegar a isso. Eu acho que esse foi um dos meus maiores, assim, aprendizados que foram necessários, sabe? É óbvio que eu poderia falar aqui com vocês como eu queria que meu pai estivesse vivo aqui hoje e a gente conseguisse desfrutar mais aí, vamos supor, fiquei 4 anos sem falar com ele, mais 4 anos falando e viver feliz, queria que meu pai conhecesse os futuros netos, é óbvio que eu queria isso, né? Mas não foi possível, né? Eu acho que quando algo acontece é porque Deus permitiu que acontecesse e que fosse fazer a gente amadurecer, todos amadurecerem. A minha mãe, minha irmã, meu irmão, todos à volta, sabe? Com certeza todos tiraram alguma coisa disso, sabe? Eu tirei, minha mãe tirou, todo mundo. E era pra ser desse jeito. Muito provável daqui a alguns anos eu aceite melhor, porque eu tô falando aqui, olha, Nayara, madura e tal, mas não, esse é o meu racional. Na hora que o emocional bate, eu choro igual um bebê e fico porque isso aconteceu comigo. Mas as coisas têm que acontecer. As pessoas não são perfeitas, gente. Eu não sou perfeita. Você que tá me assistindo não é perfeito, sabe? Você pode até ouvir conselhos de outras pessoas, mas elas também não são perfeitas. Cada um, trilhar o caminho da vida, você trilha sozinho. É uma das coisas que eu aprendi também, sabe? Que você pode ter pai, mãe, periquita, papagaio, marido, filho, mas o trilhar da sua vida é você sozinho. Você que vai escolher os seus próprios valores. É você que vai escolher quem você quer que esteja do seu lado. É você. Não deixa ninguém nunca escolher por você. Nunca, nunca. Porque só você faz e só você vai receber as consequências disso. Ninguém mais. Então, você tem que ser responsável pelas suas próprias escolhas. E eu me responsabilizo por todas as minhas escolhas, meus erros, os meus acertos, tudo que eu fiz. Porque tudo, assim como você, vai ser parte de um aprendizado. Então, se você errou ontem, se você conseguir enxergar hoje, você já vai ser diferente de ontem. Então, eu aprendi muito com tudo isso. Você fala, voltaria ao passado e faria tudo diferente? Não faria. Porque se eu tivesse feito diferente, eu não estaria onde eu tô agora, eu não estaria com esse amadurecimento que eu tô agora, eu poderia, muito provável, ainda estar em pé de guerra com os meus pais. E quando eu conversei com a minha mãe, a gente conversando sobre tudo que aconteceu, tudo, e entendi o lado dela e ela entendeu o meu, e ela falou assim, poxa, nem eu sabia a importância e o tamanho
da filha que eu tinha. Eu só consegui descobrir depois que eu perdi, depois que a gente parou de se falar. Então, se eu não tivesse acontecido tudo isso, muito provável a gente ainda estaria num pé de guerra absurda, a gente não teria reconhecido nada, iria ser aquela relação tóxica que, sabe, ia um aturar a outra. E hoje não é assim. Hoje eu não posso dizer assim, fulaninho mudou, minha mãe mudou, eu mudei, não sei o quê. Eu sei que eu mudei, mas as pessoas, se elas não mudarem por você, se moldar a você. Então, ai, será que fulaninho mudou? Fulaninho mudou. Não, olha, gente, se ele mudou ou não, é uma coisa que só ele vai dizer. Você não muda ninguém, tá? Mas ele pode se moldar a você. Ele vai saber como agir, o que deve e o que não deve falar. Então, você não tem que esperar nada de ninguém. Ai, fulaninho, fulaninho, não. É você. Eu sei que eu mudei. E essas foram as 3 coisas, 3 fatos que me fizeram amadurecer, gente. Então, tudo na vida, olha, sabe tudo o que acontece. Eu sei que é horrível falar isso, porque até dói no meu emocional falar isso, mas tudo o que acontece, por mais que seja ruim, vai ter algo bom. Sempre. Sempre. Talvez na hora a gente não entenda, talvez na hora a gente não saiba, sabe? Na hora a gente fique perdido, a gente fica, meu Deus, desolado, porque Deus fez isso comigo. Mas, quando eu olho assim, poucos meses depois, 4 meses, eu sei que tem algo bom disso, sabe? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo deve estar enorme, mas espero que toque o coração de vocês, uma reflexão aí pra vocês pensarem em casa. Um beijo e até a próxima. Tchau!